Gravando. Bom dia. Bem-vindos de novo. Esses nossos encontros que não rendem, né? Uma semana de aula, uma semana sem. Uma semana com aula, uma semana sem. Desse jeito, em 2027 a gente termina filosofia no primeiro ano. Não, brincadeira, né? Sempre tem um sábado letivo para salvar a gente, né? Por escrito. Bom, não sei se vocês já viram, mas eu liberei o fórum referente à parte dos mitos, tá? Tá lá para vocês responderem. A Carla já comenta aqui, morte ao sábado letivo. Não, morte ao sábado letivo, não, vamos todos viraremos judeus ou adventistas, né? E a gente fala, não, sábado a gente não estuda. É uma ideia, tá aí, ó. Os adventistas aqui da sala podem já utilizar o sábado letivo como ferramenta de evangelização, hein? Olha aí a oportunidade. O Murilo pergunta se eu vou falar sobre tragédias gregas. Não vai dar, Murilo. Se eu falar de tragédia, eu não vou chegar na filosofia. Eu vou tentar, não vou prometer. Não vou prometer, tá? Eu vou tentar gravar um videozinho para, assim, contando algumas. Vou tentar, tá? Porque, enfim, a vida é complicada. Tem muitos jogos no Xbox, aqui no Xbox, na fila, então sabe como é que é, né? Eu assumi o compromisso em terminar alguns jogos. Eu tenho que terminar. A Carla comenta que sábado é o único dia que pode acordar tarde. Porque a escola dominical na tua igreja é domingo de manhã? O culto da missa? A missa domingo? Missa, culto. Ou porque você acorda cedo domingo para ver Fórmula 1? Eu lembro quando eu era missa 8 da manhã. Ah, Carla, ninguém merece missa 8 da manhã. Barbaridade. É terrível. Isso que é fé. Você é uma mulher de fé. Parabéns. Parabéns. Acordar domingo, 8 da manhã para ir na missa, o céu tá garantido para você, menina. Com certeza. Com certeza. Na minha época de católico, a missa era às 10. Eu ainda faltava para ver Fórmula 1, às vezes, né? Mas depois, quando eu fui evangélico, aí o culto era à noite. 7 da noite. Aí é bom, né? Mas às vezes eu chegava atrasado porque tinha que ver o jogo, né, de futebol dos domingos. Aí eu chegava atrasado no culto às 7. Né? Acorda às 6 para chegar às 8. Meu Deus do céu. Vocês já falaram isso pro Papa? Já falaram, mandaram uma cartinha pro Papa dizendo que eu acordo 6 da manhã domingo para ir na missa? Ah, mas isso é muita fé, gente. Fala sério. Parabéns para vocês. Parabéns. Sim, parabéns mesmo, sem ironia. Parabéns. Acordar 6 da manhã na missa, caraca. Com 15 anos. Puxa vida. Agora eu vejo por que eu não continuei cristão, né? Porque eu faltava a missa às 10 para ver Fórmula 1. Eu não tinha como continuar cristão. Não tinha como. Possível. Meu Deus. Enfim. Uau. Vou usar vocês como exemplo de vida aqui. Por isso tem que acordar mais cedo. Porque o IF começa às 7 da manhã, né? Terrível. O Arthur, Rafael, famoso católico não praticante. Com certeza, desde a época que eu era católico. Hoje em dia, nem católico praticante, né? Nem católico eu sou, né? Mas quando eu me denominava católico, era bem isso mesmo, não era praticante. Mas eu ia na catequese sábado de manhã. Isso eu lembro. A minha catequese para comunhão era sábado de manhã. O Guilherme foi aqui. O Guilherme disse que foi virar evangélico e agora namora com a neta da pastora. Ai,
Caraca. Responsa, hein, meu filho? Responsa. Namorar já é responsa. Namorar a neta da pastora? Vai lá, filho. É, enfim. Não sei nem o que comentar. Sejam felizes, né? Vai dar tudo certo. Ó. Ah, não. Evangélico não pode, não acredita em figa, não, né? Vai dar tudo certo. Enfim. Ai, ai. Bom, vamos falar de filosofia? Vamos falar de filosofia. Hoje eu vou. Hoje eu vou falar então da origem da filosofia grega. Veja bem, da filosofia grega, tá? Não é a origem da filosofia como um todo, porque hoje em dia a gente compreende que a filosofia grega era mais uma entre tantas outras filosofias que existiam na antiguidade. Ainda que a filosofia grega seja a mais famosa entre nós, por aqueles motivos que eu já falei para vocês, que foi o pensamento trazido pelos europeus quando colonizaram a América, aquilo que a gente já falou um pouco naquela aula sobre mitologia, que a gente conhece mais mitologia grega do que mitologia dos povos ameríndios e dos índios brasileiros. Lembra, né? Que eu falei que a gente conhece mais por conta dos europeus que trouxeram essa cultura para cá. É a mesma coisa com a filosofia grega. É tudo um pacote. Veio tudo na mesma compra do Black Friday, né? Veio tudo junto. Na mesma promoção. E então gosto de falar que é a origem da filosofia grega, porque outros povos tiveram outras filosofias na mesma época e até mesmo antes dos gregos. Por exemplo, os povos de África têm muitas filosofias, né? Já existiam antes dos gregos, inclusive algumas ideias dos primeiros filósofos gregos são ideias africanas, dos egípcios principalmente. Cito aqui o Teorema de Tales, de Mileto, que vocês estudam na matemática. Acho que é para calcular a área do triângulo, calcular alguma coisa de triângulo. Teorema de Tales. Tales de Mileto é conhecido como o primeiro filósofo grego. Só que o Teorema de Tales não é de Tales. O Teorema de Tales já existia no Egito Antigo. Da mesma maneira, o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras que vocês usam para calcular a área do triângulo retângulo, o cateto da hipotenusa ao quadrado, não sei das quantas, né? O Teorema de Pitágoras, ele não é de Pitágoras. Já existia no Egito o Teorema de Pitágoras, certo? Mas o Pitágoras que ganhou a fama. Então a gente tem filosofias de outros povos. Uma filosofia tão antiga quanto a filosofia grega, e que hoje a gente conhece, é a filosofia budista. O Buda, né, o Siddhartha Gautama, que é o Buda da nossa era, ele viveu na mesma época de Sócrates. Um pouco antes, na verdade, né? Ele viveu na mesma época do Pitágoras, só que lá na Índia. E, enfim, ele desenvolveu uma filosofia com outra ênfase, mas tão radical na sua reflexão quanto a filosofia grega da época. Né? O budismo a gente conhece hoje, só aqui no Ocidente, né? O conhecimento da filosofia budista é recente para nós aqui. Começou a ficar mais conhecida a partir de meados do século passado, 1950, porque quando a China invade o Tibete era um país independente, a China resolve invadir o Tibete.
E aí os chineses, eles começam a perseguir os lamas. Lamas são os professores, os mestres do budismo. Porque os lamas, eles tinham muita influência na cultura, né? Porque o Tibete, ele era um estado religioso, né? Tanto que o principal líder religioso do Tibete é o Dalai Lama. Já ouviram falar do Dalai Lama? Penso que sim, né? Tem um filme do Tibete, né? O Arthur comenta. Tem um filme muito bom sobre isso, com o Brad Pitt, que é 7 anos no Tibete, se não me engano. E aí o Dalai Lama, ele era o principal líder político, principal líder religioso e principal líder político do Tibete. Então ele foge para a Índia. Hoje em dia o Dalai Lama ele mora na Índia, mas ele é tibetano. E vários lamas fogem para a Índia e para o Ocidente como um todo. E aí começa então a divulgação do budismo, tá? Isso da parte do Tibete, né, do budismo tibetano. Mas também o budismo japonês, o Zen budismo, né, o Soto Zen, que são as correntes mais famosas aqui no Ocidente, também começam a ter um alcance no Ocidente a partir da mesma época, né, de 1900. Mas o budismo existe enquanto religião e filosofia há 2.500 anos. Tá? Então é tão antigo quanto a filosofia grega. E as filosofias de África, a gente tem conhecido mais nos últimos tempos por conta desse movimento de valorização e descoberta do pensamento africano, né? Da história de África e, enfim, de valorização da cultura negra vinda dos povos africanos, né? Da qual nós somos herdeiros. E então no Brasil, nos últimos anos, tem tido uma crescente nos estudos de filosofia africana. Aí a filosofia mais conhecida é a filosofia do Ubuntu. Não sei se alguém já ouviu. Ubuntu, que é tipo o nome do Linux brasileiro, né? O nome do Linux brasileiro é Ubuntu. Não sei se vocês já viram falar, vocês que são aí da informática. Na Federal, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, enceropédica, agora eu não sei se esse curso é enceropédico ou é Nova Iguaçu, mas a pós-graduação em filosofia deles, né, a pós-graduação é em filosofia africana. Na UNB, Universidade de Brasília, também tem um grupo de estudos muito forte em filosofia africana. É a filosofia. O Arthur já disse que já ouviu falar, né, que é essa filosofia. Pois é, a filosofia do Ubuntu. Não é a única, né? Tem várias, mas a mais famosa, a mais popular é a Ubuntu. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho da filosofia budista e um pouquinho da filosofia de África, para vocês perceberem que na mesma época da filosofia grega também existiam outras filosofias. Eu acho que isso é importante para a gente. O Arthur comenta que no documentário do Michael Jordan, o técnico fala que usou princípios dessa filosofia para unir o time. Do Michael Jordan de hoje em dia ou do Michael Jordan das antigas? Acho que o Michael Jordan de hoje em dia, né? Porque na minha época, que eu via basquete, nos anos 90, tinha o Michael Jordan das antigas, Nossa, que maneiro. O Michael Jordan é que fez o primeiro Space Jam. Sabe, né? Que teve Space Jam 2, mas teve Space Jam 1, que é o Michael Jordan da minha época. Mega de um jogador de basquete. Bom, então eu vou falar da filosofia grega, tá? E hoje eu vou tentar marcar a diferença da filosofia grega para o pensamento mitológico,
para a gente entender qual é a grande revolução que acontece na cabeça dos gregos naquela época. Ok? Bom, então, no pensamento mitológico, na maneira como o mito olhava para o mundo e enxergava o mundo, ele era um lugar imprevisível. Não era possível entender o que acontece no mundo, porque tudo o que acontece nele acontece por conta da vontade dos deuses. Acontece porque os deuses querem que assim aconteça. Então, todos nós e toda a natureza, tudo que existe, está, está dependendo do humor dos deuses. Se os deuses acordam bem, ok, estamos bem. Se os deuses acordam de mau humor, ferrou, vai dar ruim pra gente. Ainda mais os deuses gregos, que eles tinham uma inveja da humanidade. Nossa Senhora, né? Então, do nada, Zeus ficava magoadinho com os seres humanos e aprontava alguma coisa contra a gente, né? Porque eles tinham inveja, Murilo? Porque a gente era humano. Porque a gente era humano, sei lá, eles achavam que era maneira a nossa vida, né? Eles achavam que a nossa vida era maneira. Você teria nojo, Murilo? Não, mas não. Você não pode pegar o punhado de ser humano que faz bobagem e jogar tudo no mesmo saco. A gente é maneiro, no geral a gente é muito maneiro. O ser humano é um ser maneiríssimo. O problema é que tem uma galerinha aí que ferra tudo, né? Mas no geral, você conhece mais gente boa ou mais gente nojenta? Eu conheço muito mais gente boa. Nossa, eu conheço muito mais gente boa. Não tem nem como comparar. E olha que eu tô no Rio de Janeiro, né? E a galera acha que o Rio de Janeiro aqui só tem bandido, né? Eu conheço só muita gente maneira. Mas realmente, os seres humanos que são nojentos, eles, né, parece que compensam, né? A gente boa. Mas enfim, mas tem um lance, né, tem um lance de, de inveja dos deuses gregos para com os humanos. O Murilo diz que precisa resetar o ciclo social. É uma boa, sim, é uma boa. A gente precisa pensar com quem a gente se relaciona. Isso é bom, bom mesmo, né? Isso é importante, a gente selecionar, né? Não dá para evitar. A gente nunca vai evitar pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas nojentas. O que a gente precisa aprender é como viver com elas, né? Viver de maneira que nós não sejamos influenciados, viver de maneira que nós não sejamos atingidos pelas suas maldades e viver de maneira que nós possamos, na medida do possível, em que elas permitem, nós possamos transformar as vidas delas, né? Eu acho que é isso, porque deixar de viver com pessoas nojentas não vai acontecer. Por mais que você procure viver numa comunidade que apregou pureza absoluta. Aliás, estar em meio às pessoas que pregam pureza absoluta é o lugar onde a gente encontra as pessoas mais nojentas possíveis, né? Então aí vários, as várias histórias das diversas religiões, né, que nos apontam isso. Que em nome da pureza absoluta promovem as coisas mais nojentas que nós seres humanos somos capazes de promover, né? Eu até estava lendo um livro do de um psicólogo alemão. Como é que é o nome dele? Acho que esse livro aqui, ó.
Estava lendo aqui o livro do Viktor Frankl. Ele é um psicanalista, psiquiatra, psicólogo alemão que foi preso nos campos de concentração. E ele se pergunta nesse livro, o nome desse livro é Em Busca de Sentido. É um livro em que ele fala sobre a vida dele no campo de concentração. Ele era judeu e durante o nazismo ele foi preso no campo de concentração. Ficou anos preso lá. E o livro, ele contando a vida dele no campo de concentração, ele reflete o porquê que as pessoas ainda não tinham força para viver, mesmo diante de toda a situação que dizia que eles iam morrer e morrer da pior maneira possível, mas as pessoas ainda insistiam em viver. Por quê? Né? Por que viver? Por que o desejo de viver num lugar onde tudo é morte? Tudo é morte. Aí ele defende a tese dele, né? Mas o que me chamou a atenção é que ele fala que acusam ele de ser muito otimista em relação ao ser humano, né? Porque mesmo depois de ter passado tudo que ele passou no campo de concentração, ele ainda acreditava no ser humano. Aí diziam que o otimismo dele era um otimismo, enfim, besta, né? Aí ele fala que tem uma frase que ele comenta aqui, deixa eu ver se eu acho, que ele fala assim, que ele ama o ser humano, né? Que ele ama o ser humano, e o campo de concentração ajudou ele a entender que o ser humano é aquele que criou o campo de concentração. É a última página. O ser humano é tanto aquele ser, aquele sujeito que criou o campo de concentração, quanto aquele sujeito que entrava na câmara de gás rezando. Então nós somos isso. Nós somos esse tipo de seres que criam estruturas de morte, mas também somos aqueles que ansiamos ardentemente pela vida, né? Pela nossa vida e pela vida dos outros. E temos que viver com isso. Então, Murilo, não desanime por conta das pessoas nojentas, mas encontre ânimo para viver da melhor maneira possível, ainda que durante a vida a gente viva com pessoas nojentas. A gente só se torna maior que eles quando a gente consegue viver apesar deles. Aí a gente se torna maior. Podia encerrar a aula agora, né? Poxa, foi tão bonito. Depois vocês recuperam essa gravação e colocam no Twitter, no Instagram de vocês. Ó, vai bombar. Vai bombar. Pré-socrático. Então, foi bonito, gente. Foi uma reflexão bonita. Foi. Obrigado, Murilo, pela oportunidade de uma reflexão tão bonita. Já valeu o dia. Já tenho força para ouvir o jornal de meio-dia, né? Para ouvir o noticiário. Já consegui uma força extra para acompanhar o jornal hoje. Então, para os pré-socráticos, você abriu o coração, Murilo. Só o fato de abrir o coração, você já contribuiu enormemente para a humanidade se desenvolver um pouquinho melhor a partir de nós aqui, né? É muito desanimado, Murilo, ó, como diria Ana Maria Braga. Acorda, menina, acorda, você é muito desanimado, vai. Ânimo, você é jovem, só tem 15 anos ainda, ou 16, talvez 14. Nada tá desanimado. Nem começou os boletos para você pagar ainda. Deixa para desanimar quando os boletos começarem a chegar no teu nome. Aí a gente desanima. Mas se não tem boleto ainda para pagar, então tá sussa. Tá tranquilo. 16.
Jovem ainda. Nossa, que é isso. Eu tenho o dobro, mais que o dobro. E tô animado. Mentira, um pouco desanimado. O... Não tem o Louro José, meu filho, mas tem os Cavalinhos do Fantástico, que são tão legais quanto. Ó, não adianta querer argumentar contra mim, não, tá? Eu sou filósofo e tenho 38 anos, então, ó, é ruim me ganhar, hein? É ruim. Como diria o teu pai ou tua mãe. Me obedece, eu sou teu pai e tua mãe, me obedece. Vai se animar. Uh, então, os, os... Então, no mundo mitológico, o mundo é impossível de compreender porque a gente precisaria entender a vontade dos deuses, e não dá para saber a vontade dos deuses. Não tem como, tá? Quer ver um exemplo de como era essa compreensão mitológica? Sempre que acontecia algo ruim com a humanidade, com o grupo social, o que as pessoas faziam para tentar melhorar as coisas? Faziam um ritual. Dança da chuva, poxa, tá mó seca, a plantação não cresce, os deuses devem estar chateados com a gente. O que vamos fazer para chover? Vamos dançar, né? Uê. Ok. Acontecia de chover de vez em quando, né? Opa, então dançamos, choveu, os deuses curtiram, né? A dança. Poxa, dançamos e não choveu. Ixi, a gente deve ter feito algo muito ruim mesmo, porque não choveu ainda. Então mata um animal aí. Matava o animal. E não choveu ainda. O que a gente faz? Mata um ser humano. Claro, óbvio, né? Ó, mata um ser humano, óbvio. Porque às vezes os deuses estão tão chateados com a gente, tem que matar alguém, né? Óbvio, tem que matar alguém, né? Pra ver se a ira placa, né? Dos deuses. Aí acontecia que matava alguém e chovia. Olha só, né? Reforço positivo. Enfim. Mas essa é a mentalidade mitológica. Então a gente precisa fazer coisas para agradar aos deuses. E aí, dependendo da vontade deles, as coisas acontecem. Certo? Isso é mentalidade mítica. A cara disse que o Murilo vai ser nosso próximo sacrifício. Tadinho do Murilo. o... o... Aí, até me perdi agora no raciocínio aqui, gente. Que maldade. Que maldade. O... Então, até hoje a gente tem, né, mais ou menos essa mentalidade. Não, a sorte do Murilo é que não tem vulcão no Brasil, Murilo. Só vale o sacrifício se você jogar a pessoa no vulcão. Então, como não tem vulcão no Brasil, você tá sussa. o, o, Ainda hoje a gente tem essa mentalidade mitológica, né? Por exemplo, quando acontecia o tsunami, então acontece uma catástrofe natural muito grande. A gente encontra várias pessoas falando assim: é Deus castigando aquele povo, porque eles são de determinado jeito. Nunca me esqueço quando teve um tsunami na Indonésia, há uns 10 anos atrás, 15, acho que uns 15 anos atrás, teve um tsunami enorme na Indonésia, que arrasou com muitas ilhas da Indonésia. Tem até um filme sobre isso. E aí eu ouvia várias pessoas falando assim: isso aí é castigo de Deus, porque lá na Indonésia eles adoram vários deuses, eles são hinduístas, então é o castigo divino, né? Porque Deus está mandando juízo sobre aquele povo, não sei o quê. Né? Agora no coronavírus mesmo, vai dizer que vocês nunca ouviram assim, é Deus castigando o povo. O coronavírus é um castigo de Deus.
porque a gente tá assim. Indonésia muçulmana? Deve ser, Arthur. Enfim, eles não são cristãos, é isso que importa, né? Para quem julga desta maneira, o que importa é não ser cristão. Ah, eles são muçulmanos, são muçulmanos. Mas do mesmo modo, quando os outros povos de outras religiões fazem o mesmo julgamento. Por exemplo, o que que justifica a jihad, a guerra santa dos muçulmanos? É o castigo divino sobre quem não se converte ao islamismo. Então, se você não se converte ao islamismo, o castigo de Deus é, né, passar a espada. É o argumento da jihad, daqueles grupos muçulmanos que defendem a guerra santa, que não é a maioria dos muçulmanos, são grupos específicos. Então é isso, o que acontece de ruim com a gente é vontade dos deuses. O que acontece de bom com a gente é vontade dos deuses. Então a gente nunca vai saber o que, que vai acontecer porque a gente não conhece a vontade dos deuses. Eles podem acordar de mau humor e, enfim, mandar um dilúvio do nada, né? Pode ficar chateado com a festa que está acontecendo na cidade e mandar bola de fogo que incendeia a cidade toda. E quem olha para trás vira sal, né? Essa é a mentalidade mitológica. Tá? Mandar praga para castigar, né? Mandar pragas. Então, essa é a maneira como o mundo, a visão mitológica entende o mundo. Qual é a novidade que os primeiros filósofos gregos vão trazer? É perceber que o mundo ele não é um lugar imprevisível. Pelo contrário, ele é muito previsível. No mundo, as coisas acontecem da mesma maneira. E a gente consegue compreender o que pode acontecer quando a gente compreende o padrão da natureza. Dá um exemplo muito simples aqui: previsão do tempo. Previsão do tempo. A gente consegue prever o tempo. A gente, na maioria das vezes, consegue acertar o que é que vai acontecer. Se vai chover ou não, né? Claro, não estou falando aqui de previsão semanal, né? Mas de um dia para o outro a gente consegue saber, tá? Por exemplo, eu quando era criança, em Santa Catarina, não tinha internet na minha época, né? Internet é coisa de vocês, né? Na minha época não tinha essas coisas de internet. Que você pega o telefone e o telefone diz, vai chover, vai dar sol, vai ter tantos graus. Não tinha isso. A gente via previsão do tempo só no Jornal Nacional à noite, né? Mas durante o dia a gente sabia se ia fazer calor, se ia chover, se ia dar sol, porque a gente olhava para o céu. Eu ainda tenho alguns conhecimentos desse. Aqui em Niterói eu consigo prever o tempo mais ou menos. A gente olha para o céu. Dependendo do tipo de nuvem que tem, a direção do vento, a força do vento, a temperatura do vento, a cor da lua à noite, a gente consegue saber se vai vindo frio, vai vir calor, vai vir chuva, vai vir tempestade. Dá para saber. Eu, quando criança e jovem, eu sabia. Eu olhava para o céu, eu sabia. Se, tipo, sempre vem chuva do leste. Mas agora tá vindo chuva do oeste. Fujam para as colinas. Vai vir tempestade. Toda vez que vem chuva do oeste, tempestade. Batata. Começou uma ventania vinda do norte. Um vento quente. Prepara e vem tempestade. Ou então, começou um vento sul gelado. Daqui a 2 dias, pode tirar o casaco do guarda-roupa, que vai esfriar muito. Tá? A lua está super amarela, vai chover no dia seguinte. A lua está super clarinha, vai dar sol. Amanheceu com neblina baixa, calor dos infernos. Porque é sempre assim. A natureza é assim. Ah, Rafael, nossa, como você é fera. Não, não é que eu sou fera, eu nasci no interior, na roça.
Se você conhece algum agricultor, você vai ver que ele tem esses conhecimentos. Você conhece alguém que mora na roça e vive da roça? Essa pessoa, ela vive assim. Você acha que ela vai ver a previsão do tempo no Jornal Nacional? Não, olha para o céu. Ele olha para o céu e te diz o que é que vai acontecer. A Emanuela fala aqui que o pai é assim, não erra uma. É isso mesmo, não erra uma. Né? Por quê? Porque a natureza funciona assim, a natureza funciona do mesmo jeito, sempre. As coisas acontecem sempre do mesmo jeito. Nós temos as estações do ano. Quente, meio quente, frio, vai esquentando, fica calor. Verão, outono, inverno. Né? Ok, Henrico, sem problemas. E também algumas coisas que acontecem no nosso corpo. Aí, vai vacinar, vai lá, vai ser feliz. Resfriado. Resfriado, 5 dias. Né? Primeiro dia você sente um mal-estar, no segundo você fica meio baqueado, no terceiro você desaba, no quarto parece que nada aconteceu, no quinto você está curado. Resfriado, 5 dias. É o ciclo do resfriado. Tomando remédio ou não, 5 dias dura um resfriado. Nem tem remédio para resfriado, não. Remédio é só para conter o mal-estar do resfriado. Então, os primeiros filósofos, eles começam a perceber essa constante no mundo, e aí eles começam a chamar o mundo de cosmos. Essa palavrinha grega, cosmos, significa mundo ordenado, mundo organizado, mundo que segue regra. É isso que a palavra cosmos significa. Então, existem regras que organizam o mundo, que organizam o universo. É isso que vai dar um estalo na cabeça dos gregos. É isso que vai mudar tudo para os gregos. É essa percepção de que existem regras no mundo. Regras da natureza. Tudo em regras da natureza. Uma segunda compreensão que esses filósofos vão ter é justamente a compreensão de physis. Physis significa natureza. E a palavra physis é de onde vem a palavra física. Física, a matéria que vocês têm, física, vem da palavra physis, que significa natureza. O que é que vocês estudam na física? As leis da natureza. É o que vocês estudam lá. Todas aquelas fórmulas é como a natureza funciona. Aquelas fórmulas descrevem o funcionamento da natureza. As regras do mundo. Lei da gravidade, lei da mecânica, lei da inércia, do movimento retilíneo variado, do movimento retilíneo uniformemente uniforme, regra do tempo, regra do espaço, regra da velocidade, enfim. Essas são as regras da natureza, de como a natureza funciona. É isso. É isso que vocês estudam em física. Tá? Então, esses filósofos, eles percebem que a natureza, essa physis, funciona a partir de regras. E o que é essa natureza? A gente entende natureza como sendo passarinho, florzinha, abelhinha, borboleta, né? Borboleta fora da barriga, né? Borboleta dentro da barriga é amor, paixão. Mas borboletas fora da barriga é natureza. Mas eles entendem também que nós somos natureza. Nós, seres humanos, somos natureza. E os deuses também são natureza. Nós não entendemos assim. Nós entendemos a natureza, os bichinhos, temos nós, seres humanos, e somos uma natureza melhor. Então, já que nós somos melhor, nós não somos natureza. E tem os deuses. Ou Deus, no caso, um dia é só um, né? E tem Deus. Deus definitivamente não é natureza, né? Para os gregos, não. Para os gregos, tudo que existe é natureza.
E o que é que marca a natureza? O fato de ter geração espontânea, de gerar-se espontaneamente. Vou dar um exemplo ao contrário, para vocês entenderem. Vou dar de novo esse exemplo aqui. Esse meu japamala aqui. É um terço. Vocês conhecem como terço, né? É um japamala. Esse japamala aqui, ele só existe porque ele foi criado por alguém. Um ser humano foi lá, colheu essas sementinhas, furou as sementinhas, passou uma corda entre as sementinhas. Aliás, essa corda, esse barbante, ele só existe porque um ser humano fez esse barbante. Ele foi lá, pegou o algodão ou a lã, não sei do que é feito isso aqui, acho que é lã. Pegou a lã, passou no tear e fez o fio. Mas eu não encontro o fio na natureza. E eu não encontro essas sementinhas juntadas desta maneira na natureza. Esse japamala só existe porque um ser humano criou. Então esse japamala não é natural. Ele é artificial. A sementinha ela é natural, porque nasceu da natureza, uma força própria. Eu sou natural. Eu sou assim, não porque eu quero, não porque eu quis. Não, eu não decidi ter cabelo cacheado, não decidi ter o formato desse rosto, não decidi o meu sexo, não decidi a minha altura, o meu peso. O meu peso eu decido, né? Claro. Mas a minha altura eu não decido. Percebe? Eu nasci assim. Minha mãe e meu pai não decidiram também. Decidiram me ter, né? Mas como eu seria, eles não decidiram. Aconteceu de eu ser. Essa coisa maravilhosa, né? Mas poderia não ser assim. Mas que bom que a natureza quis que eu fosse maravilhoso, né? Essa arvorezinha. Essa arvorezinha atrás. A Emanuela fala que a Emanuela fala que nem ter ela eles decidiram. Acontece também. Acontece muito. Aliás, muitos de nós existimos não porque as pessoas decidiram, né? Porque a natureza decidiu. As pessoas decidiram fazer outras coisas, né? E aí, no meio dessas coisas que elas fizeram, a gente nasceu, né? As pessoas só queriam ter ido pro carnaval e, enfim, né? Aí, mas enfim, o, essa plantinha aqui atrás de mim, o que eu fiz para ela nascer? Eu não fiz nada. Caiu uma semente e ela nasceu. A única coisa que eu faço é colocar água, porque ela está dentro de casa, né? Mas se ela estivesse na rua, nem o crescimento dela eu tinha influência, porque chovia ela crescia. Agora o vaso que ela está dentro, aí esse não é natural, né? O vaso, ele é artificial, porque foi um ser humano que pegou o elemento da natureza e fez o formato do vaso, certo? Então isso é natureza. Então eu sou natureza, as plantas são natureza, os deuses são natureza, porque eles têm vida própria, têm geração espontânea. E é essa natureza que tem geração espontânea que forma o cosmos, na percepção dos gregos antigos. Então, para eu entender o cosmos, eu tenho que entender como é que se dá essa geração da natureza. Quais são as regras que fazem essa natureza ganhar essa forma e nascer? E aí tem terceira palavrinha, e com ela eu encerro a aula, que é axé. Axé é elemento originário. O princípio que dá início às coisas. No pensamento mitológico, não é axé, não.
Não é axé não, cara, é arxé. Ou arqué. Até mesmo no pensamento mitológico grego, não são os deuses que são responsáveis pela criação do mundo. Mas na mitologia grega, os próprios deuses, eles nascem de um princípio originário. Não sei se vocês conhecem a história da cosmogonia, que é a origem dos deuses. Mas é assim, no começo tinha o caos. Era alguma coisa sem forma. E do caos saem Urano, que é o céu, e Gaia, que é a terra. Então, veja, não é um deus, uma divindade que cria alguma coisa. Tem alguma coisa existente, e desta coisa existente nascem dois deuses, Urano e Gaia. Aí Urano e Gaia se gostam, aí eu não sei se eles decidiram ou não, né? Nasceu Cronos, essa relação deles, né? Nasceu Cronos, e aí a partir disso vem a galera toda, né? Então essa ideia, ela está presente na filosofia também, né? Tem um princípio originário. Segundo Emanuele, eles decidiram nada não, aconteceu, né? A God of War conta um pouco disso sim, João. O... Então é arqué. Qual é arqué? Qual é o elemento originário? E aí essa é a primeira treta filosófica, porque os filósofos antigos não vão chegar num acordo sobre qual é o princípio originário, que é um princípio que está dentro da natureza. Então o Tales de Mileto vai dizer que é a água, que a origem de todas as coisas está na água. O Demócrito vai dizer que está no átomo. O Anaximenes vai dizer que está no ar. Ou Anaximandro. Um dos dois diz que está no ar. O Empédocles vai dizer que a origem de tudo está nos quatro elementos: fogo, terra, água e ar. O Pitágoras vai dizer que está nos números. Um cara lá vai dizer que está no apeiron. E assim vai indo, né? Eles não concordam sobre qual é o elemento da natureza que dá origem a tudo. Mas eles concordam que tudo tem origem em um elemento da natureza. Então, qual é o raciocínio deles? Se eu quero entender o cosmos, eu preciso compreender como a física funciona. Para entender como a física funciona, eu preciso saber da onde é que a física vem. Preciso conhecer a arqué. Traduzindo, se eu quero entender o mundo, que é um lugar possível de entender, já que ele segue leis, para eu entender essas leis, eu tenho que conhecer a natureza. Porque é conhecendo a natureza que eu compreendo o seu funcionamento. Eu descubro as suas leis observando e compreendendo a natureza. E eu só posso compreender a natureza se eu compreendo o que é que deu origem a ela, que é um elemento que está dentro da própria natureza. Então, o princípio de tudo está na natureza. Compreendendo esse princípio, eu compreendo a natureza. Compreendendo a natureza, eu compreendo o mundo, compreendo o universo. Então, o universo não é mais o lugar do acaso, o lugar da sorte, o lugar que depende do desejo e vontade dos deuses. O mundo é um lugar estável que pode ser conhecido pela gente, à medida que a gente conhece a natureza. Que é a mesma coisa que a gente faz ainda hoje em dia. O que é a física, a química, a biologia, se não é o estudo de como a natureza funciona? É isso que vocês fazem nessas matérias. É isso que os cientistas fazem nessas ciências. A física estuda as leis da natureza, a biologia estuda as leis da vida, a química estuda as leis dos elementos químicos, e a partir disso a gente vai formando teorias e teorias que explicam o que é o mundo. Que, aliás, é a primeira pergunta filosófica. O que é o mundo? O que é tudo isso que existe?
Mas esse já é um papo para próxima aula. Tá bom? Então é isso. Quem não respondeu a atividade ainda dos mitos, ela já está aberta para vocês participarem, tá bom? No mais, se cuidem, sigam o exemplo do nosso colega que foi se vacinar, vacinem-se também, para a gente poder se encontrar o mais rápido possível, ao vivo e a cores. A presença é automática, tem um aplicativo aqui que ele já rastreia a presença de vocês, quanto tempo vocês ficam, quem vai embora mais cedo. Aqui é vigilância da internet na veia. Eu sou legal, mas na verdade é FBI aqui. Pô, mas foram os outros professores que mandaram para mim o aplicativo, Murilo? Tô entendendo, não. Eu descobri por conta deles. Eles estão mentindo para vocês, hein? Ih, alguém tá mentindo nessa história. Gente, se cuida. Até semana que vem. Tchau, tchau.